é motivo de alegria. Aleluia. Né? A Bíblia diz que alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Estamos alegres e satisfeitos, porque sabemos que o nosso Deus é bom. Ele tem nos sustentado, Ele tem feito maravilha, e nós só temos que agradecer. Eu não sou pregador, mas falo que Jesus é Aleluia. bom, né? Porque o bom é Deus, para com Israel e para conosco. Quero ler aqui 1 Coríntios 13, 11. Glória a Deus. Que o Senhor venha nos dar discernimento e sabedoria. Porque nós estamos no mês da família, mas eu creio que todos os dias é o dia da família. Porque a família é o maior projeto de Deus. Aleluia. É um dos maiores projetos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já vi um pregador falando, dizendo assim: família, meu maior patrimônio. Então, nós vamos ler aqui. Chaves, 1 Coríntios 13, 11. Amém? Que diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, porque muitas vezes a gente acha que menino é porque é criança. Nós sabemos que criança é criança. Ontem eu estava assistindo um DVD, um vídeo, quando o pai diz assim, com a bebezinha, criança novinha, entrou um bebezinho, não tem entendimento de nada, de colo. Aí disse assim, vamos cantar um hino aqui, ela cantando os hinos da harpa. E cantava um, ela não ficava só olhando, cantava o outro, nada. Mas disse assim, agora nós vamos cantar o hino dela. Minha irmã, quando começou a cantar o hino, a criança começou a... Desde que você vê, ela começou a ficar alegre, assim, na presença de Deus. Glória. Então, muitas vezes, não é porque a pessoa diz assim, não, mas era criança, um menino. Mas o Senhor é quem capacita. Aleluia. O Senhor, se nós deixar o amado Espírito Santo trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter, nas nossas atitudes, no nosso temperamento, Ele é que nos molda, Ele é que nos muda, Ele é que faz. Outra hora nós temos testemunho de alguém que naquele tempo era assim, é porque era do meu jeito, é porque eu fazia assim, mas aí quando conhece o Senhor, disse agora, é do jeito que o Senhor quer. Aleluia. Quando eu falava como menino, mas hoje eu não falo como menino, minhas atitudes são como homem. Aleluia. Que serve ao Senhor, porque tem menino que fala das coisas do Senhor e ele abre a boca e fala do que o Senhor tem mandado. Meninos que você ficaria admirado, mas é o Espírito Santo. Aleluia. Porque deu lugar para o Senhor trabalhar. Aleluia, Jesus. Porque nós sabemos que muitas vezes, quando nós estamos na nossa mocidade, nós não ligamos para nada, falamos brincadeira, brincamos com tudo, e assim. Mas quando nós crescemos, muitas vezes, tem gente que nem quando cresce, né? Ele não muda. Ele fica mesmo menino, ele fica mesmo criança. Para ele, tudo está bom. Para ele, não tem responsabilidade de nada. A boca é suja do mesmo jeito quando era criança. Mas a Bíblia diz que nós passemos a ser homem. Então nós esquecemos das coisas de menino. Aleluia. E agora nós estamos lembrando das coisas de agora que o Senhor tem transformado a nossa vida, a nossa mente. Aleluia. O Senhor tem botado palavra na nossa boca. Glória a Deus. O Senhor tem nos guiado
Mas nós cremos que não é fácil. Não é fácil família, mas é o maior projeto, um dos maiores projetos de Deus. Glória a Deus. E da hoje meu irmão, nunca. Agora, família é um projeto de Deus. E o inimigo tem tentado destruir o projeto de Deus, que é a família. Por que, irmão? Porque a família é a base de tudo. Se um cair, dizem, né, que o certo é cair tudo, que vai desmoronar tudo, porque a coluna segura. Mas nós sabemos que o Senhor também, ele disse assim, pode deixar que eu vou sustentar, eu é que vou segurar contigo. Aleluia. Porque tu não está tendo força para segurar, porque está pesado para ti, mas eu vou sustentar. Glória. Eu vou segurar. E o Senhor segura. Quando nós estamos caindo, sem força, o Senhor chega e nos segura pelo braço. Tem dia que a Bíblia diz que ele nos carrega pelos braços. Porque nós não temos força. Porque muitas vezes nós desejamos a voltar a ser menino. Senhor, não está dando. Senhor, não estou aguentando. Mas o Senhor diz, nós estamos no caminho certo. A vitória é certa. A vitória é certa. Não podemos recuar, largar a cruz jamais. Pedro disse, para onde nós iremos, Senhor? Se só não tem palavras. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras. Precisamos estar firmes. Precisamos, eu sei, irmão, que aqui nós estamos falando de família, de lutas que todo mundo tem. Só muitas vezes só a aparência, um jeito, a sua é de um jeito, a minha é de outro, a da irmã é de outro. Mas o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele é bom, ele tem feito maravilha, o Senhor tem nos ajudado. Grandes coisas o Senhor tem feito ao nosso lado. Porque a causa, a Bíblia diz que a causa de nós não ser Jesus é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que tinha uma família que saiu do lugar da bênção e foi para outro lugar. Aleluia, Jesus. E diz que lá não foi bom para eles. Não foi bom. Então nós estamos falando da família de Noemi. Aleluia, Jesus. Diz que não foi bom aquela saída daquela cidade para aquela outra cidade. Por que, irmão? Irmão, eu não sei. Mas muitas vezes o Senhor não está nos nossos projetos, que nós queremos. Por que, irmão? Porque muitas vezes, irmão, hoje não está bom aqui. Hoje não está bom. Mas a Bíblia diz que amanhã o cenário é outro. Aleluia. Sabe? O cenário amanhã é outro. As estações amanhã é outra. Por que, irmão? Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma. Mas a alegria vem antes. O Senhor é que muda o quadro, Ele que muda a situação. Então nós sabemos que Noemi muitas vezes saiu lá daquela terra e grande se veio. Família, mas não voltou inteira a família. Mas Deus tem plano. Deus tem plano. E Deus, nossos planos é um, Deus é outro. Aleluia. Mas os planos de Deus é bom. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que Ele deu vitória. E ali você sai da guerra. Porque nós, como seres humanos, enxergamos pequenininho. Ah, não, esse povo aí, não, esse povo aqui não. Ah, não, Deus não está com esse povo aí, não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Ele disse: venha do jeito que está, do jeito que está. Só não continue do jeito que é. Verdade. Porque também quando o Senhor entra, né? Quando o Senhor entra, nós sabemos que há mudança. Glória a Deus. Muitas vezes tem gente que não é de uma vez, mas o Espírito Santo é que convence. Aleluia, É que Jesus. trabalha. Só acha, sabe que o homem dá lugar. Se
o homem der lugar para o Senhor trabalhar, ele vai trabalhar. Aleluia. Eu sei que a Bíblia diz que nós não somos merecedores de nada, porque a causa de nós não ser consumido é a bondade do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bom a todo momento, a cada segundo o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor tem feito maravilha no nosso meio. Aleluia. Nós só temos que agradecer ao Senhor pelo amor, pela bondade, pelo cuidado que Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nossos inimigos já tinham nos engolido vivo. Mas o Senhor está ao nosso lado. Aleluia. E a Bíblia diz: quem será contra nós se o Senhor é por nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é quem nos justifica. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, maravilhoso, bondoso. Aleluia. E nós sabemos que Ele tem vitória, Ele tem plano para a família. Aleluia. É projeto do Senhor. Que nós não venha voltar atrás para conversar aquelas coisas de menino. Lembrar do passado, o passado vem toda hora à tona. O passado vem quando a gente muitas vezes fala com alguém, quando vem um amigo que você não viu dos tempos, e vem aquela coisa, e vem aquela coisa. A Bíblia diz que aquilo já ficou para trás. Já ficou para trás. É bom, mas não dê lugar para que venha a tentação, para que a gente não venha lembrar e deixar o Senhor aqui. E muitas vezes ficar naqueles dois pensamentos. Naquele pensamento: ah, minha vida era melhor. Agora que eu lembrei que a minha vida era melhor antes de eu aceitar Jesus. Mas muitas vezes a vida era melhor. Por quê? Porque você não era salvo. Você não era salvo. Vamos jogar pedra. Só vamos jogar pedra no pé de coisa que tem fruto. Aleluia. Se não tiver fruto, irmã, se uma pessoa não está sendo perseguida, se não ninguém jogar pedra, pode se preocupar, porque ele está errado. Mas na hora que você vê o negócio pegando, e vai para um lado, e o negócio pega para o outro, e vai para cá para o outro, você pode ter certeza, está dando certo. Aleluia. Está dando certo. Está dando certo. Por que, irmão? Porque o Senhor disse que é o seguinte: quando você vê gente muito como é que se fala? Eles ficam de olho. Quando você vê muito eles admirarem, e aí fica falando, e aquele negócio, muitas vezes, irmão, a gente tem que prestar atenção, porque nem todo elogio vem da parte de Deus. Nem todo elogio vem da parte de Deus. Nem todo elogio vem da parte de Deus. Procure sempre se o Senhor está naquele negócio. Aleluia. Senhor, tu está nesse negócio, eu vou. Se o Senhor tiver, eu vou. Mas se o Senhor não tiver, Senhor, o Senhor vem. Me dá, abrir meus olhos, tirar as escamas dos meus olhos para que eu venha ver. Aleluia. O que é que está ali? Aleluia, Jesus. O que é que estou clamando? Porque se a Bíblia diz que se Ele não tivesse ao nosso lado, nossos inimigos já tinham nos engolido vivo. Então, olha só como é que é as coisas. Eu não sei aquele versículo, mas tem um versículo aqui que diz: vamos ferir Jeremias com a língua. Já pensou? Jeremias estava dando um conselho para eles, para ele se converter ao Senhor. Para ele se converter ao Senhor. Eles não quiseram ouvir Jeremias, não. Ainda disse: vamos ferir Jeremias com a língua. Como é que fere com a língua, irmão? Falando mal. Só não vamos dar ouvir o que Jeremias está dizendo aqui, não. Ele é profeta. E nós vamos ferir ele com a língua. Quantos homens e mulheres não têm ferido, estão feridos, porque alguém feriu com a língua. Mas o Senhor, Ele é bom. Aleluia. Glória. Ele diz que nós não temos que olhar nem para A nem para B. O alvo é Jesus, o alvo é para frente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos marchar, nós não podemos perder a nossa coroa. Aleluia. Nós temos que marchar. Nosso descanso não é aqui, nós não somos daqui. Aleluia, Jesus. Nós não somos daqui. Nós sabemos que nós temos que ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Não é
O fruto do Espírito é mansidão. Olha aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e fé, Aleluia. mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito. Aleluia. E para nós ter esses frutos, não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes, irmão, eu sempre tenho que dizer que nós somos vigilantes por um lado e por outro não deixa a desejar. Nós vigia bem aqui, mas aqui nós estamos sem vigia, nós estamos deixando. Então, assim, nós sabemos que amor, gozo, paz, mansidão. E muitas vezes nessa luta do dia a dia que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes nós não deixamos dom desse do Espírito que nós não temos. Nós podemos ter muitas vezes 1, 2, 3, nós temos que ainda tem que aperfeiçoar em nós. Porque ele ainda não está ainda formado ainda em nós. Por que não é? Porque Pedro andou com Jesus. E você sabe que ele sempre tinha uns dons que ainda não tinha encaixado em Pedro. Né? A gente sabe que lá no Getsemane ele cortou, tirou da espada e. Porque não tem, ele ainda negou Jesus, mas nós sabemos que depois de tudo feito, tudo lapidado, porque é o quê? Você diz assim, sobre a minha igreja, né? Então ele foi lapidado, mas depois que foi lapidado, né? Aí a gente viu, né? Não é porque nós estamos aqui que nós somos servos do Senhor, mas nós precisamos ainda ter umas partes dons, aleluia, que precisa ser lapidado na nossa vida. Mas eu creio no amado Espírito Santo, aleluia, que é Ele que lapida esses dons na nossa vida. Eu creio que Ele é quem faz. Aleluia. Se nós deixar lugar para Ele fazer, eu sei que Ele faz. Glória. Porque a Bíblia diz que é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos guarda. Sabemos que muitas vezes amor não é só falar de boca, eu te amo. Porque a própria palavra do Senhor diz assim: muitas vezes esse povo me diz que me ama, mas só da boca para fora, só de lado. O próprio Deus, o próprio Jesus falou. Então, muitas vezes, nós dizemos para aquele, muitas vezes para alguém, pessoal, você sabe que eu te amo. Mas, se muitas vezes, irmão, próprio, essa pessoa que está aqui, que muitas vezes a pessoa diz assim, eu te amo. Mas muitas vezes e muitas vezes é aquele que está batendo comigo na mesa, sabe? Comigo na mesa, bate no ombro, diz que te ama, isso é contigo. Mas nós só temos um amigo fiel. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. E depois de Jesus nós temos nossa mãe. Aleluia. E nosso pai. Eu sei que nós temos alguém que está comigo, que é bom também para parar conosco. Tem família que é bonita, tem família que é muito bonita, mas tem família, irmão. Por quê, irmão? Porque muitas vezes acabou aquele negócio da reunião na mesa. Esse celular, essas coisas aí, tirou um pouco o foco da conversa, da hora da mesa. É por isso que esse coisa que o pastor Raposo passou aí para a gente fazer, ele devocional, ele é uma coisa da família. Para a família voltar de novo para a mesa,
Aleluia. A família veio o que ele deixou para trás. A família está deixando para trás o importante, irmão, porque hoje nós temos o quê? O tempo. Mas o tempo, irmão, amanhã nós não sabemos o tempo. Aí eu vejo gente que depois que termina, muitas vezes, aí teve a oportunidade de dizer que te ama. A Bíblia diz que o próprio Davi, quando Absalão foi lá, ele não abraçou Absalão, ele não perdoou Absalão. E aquela vez que Absalão foi lá, foi a última vez que ele pôde ver Absalão. A oportunidade. Aí quando Absalão foi morto, ele disse: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Então, ele teve a oportunidade. Eu sei que o negócio era meio difícil lá, mas ele teve a oportunidade de perdoar o filho, de abraçar, perdoar, né? Então, assim, as coisas muitas vezes a gente deixa passar. Que o Senhor venha nos dar entendimento. Que o Senhor venha trazer à memória aquilo que nos traz a paz. Glória a Deus. Que o Senhor venha abrir nossa mente. Glória a Deus. Que o Senhor venha guardar a nossa mente. Que o Senhor venha fazer que nem Ananias. Que quando Ananias orou por um Paulo, para que venha cair as escamas dos nossos olhos. Aleluia, Jesus. Olhos espiritual. Glória a Deus. Que muitas vezes nós precisamos olhar nos olhos espirituais. Aleluia. Porque muitas vezes a incredulidade é tão grande, irmão, que nós estamos dizendo que estamos acreditando na vitória que o Senhor vai fazer. Mas quando dá de noite, irmão, ainda não aconteceu, nós já estamos desesperados. Já estamos desesperados. Aí a Bíblia diz que pode durar uma noite. Aleluia. Mas a alegria pode acontecer. Quem prometeu é fiel. O Senhor não falha. Aleluia. É o Deus das nossas vidas. Aleluia. Nós temos que estar alegres, satisfeitos. Glória a Deus. Eu não sei porque, se não, irmão, mas você fala isso porque você. Não, irmão, eu tenho problema. Nós todos temos problemas, só muda o nome. Mas nós todos temos problema. Mas nós sabemos que quem resolve o problema, nós está conosco. Aleluia. É o guarda-Deus Israel. Aleluia. O Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. O grande Jeová. Aleluia. O Deus do impossível. O amado das nossas almas, o amado das nossas vidas, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Príncipe da paz, a estrela da manhã, o Deus Jeová, o Deus Jeremias, o Deus do impossível está ao nosso lado. O Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que é a cabeça da igreja. Aleluia. Ele é tudo. O Senhor é tudo. Ele é tudo. Ele completa a nossa vida. Nos completa em tudo. Muitas vezes, irmão, porque nós queremos do nosso jeito. Porque tem que ser do nosso jeito. É porque nós temos que ser assim. É porque tem que ser assado. É porque eu quero assim. O que foi que Deus disse? Eu não sou bom para vocês como rei. Não, para nós que é o rei. Porque nação nenhuma respeita nós, porque nós não temos rei. Mas para quem maior do que o rei dos reis? Aleluia. E Senhor do Senhor. Mas o povo quis, irmão, que o Senhor não fosse mais o rei dele. Porque eles queriam o rei. E grande derrota foi aquele primeiro rei. Porque era um homem bom, mas não soube administrar. Poder. Quer saber quem é o homem, quer saber quem é a pessoa, tem poder para ele. O homem que temia Deus, mas depois começou a matar até os profetas do Senhor. Com ambição. Querendo matar o ungido de Deus também, o homem. Com ambição. Por quê? Porque perdeu os olhos. Viu as escamas dos olhos. E ele não viu mais. O inimigo
só seria falar no poder. Ah, porque eu sou o rei. Ah, porque eu sou o rei. O Senhor disse assim: não, vai lá, unge o rei. Eu estou mandando. O Senhor destronou ele. E grande foi a queda, grande foi a perda. Por quê? Porque confiou no seu braço. Porque não confiou. Era tanto. Por quê? Que na hora que o outro ia cantar para ele, ele estava tão afligido de espírito. Porque o Espírito Santo tinha afastado dele. Ele não tinha mais o dom do Espírito. Saul não tinha mais o dom do Espírito. Ele não tinha mais o dom da bondade. Ele não tinha mais o dom da paz. Precisava Davi vir cantar com a harpa para ele ter paz. Mas nós temos a paz. Aleluia. O Senhor disse: eu estou a minha paz. Aleluia. E o Senhor é bom. E Ele tem nos dado. Ele tem nos ajudado. Ele tem feito maravilha. Nós só temos que agradecer a bondade do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Obrigado pelo teu amado Espírito Santo. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Porque muitas vezes nós ficamos atemorizados sem saber o que falar. Mas nós temos que falar que o Senhor é bom. Aleluia. Bom é o Senhor para o seu povo. Bom é Deus para Israel. Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Senhor, obrigado, Senhor, muito obrigado. Que a palavra do Senhor venha falar para os corações. Que nós venhamos estar atento para tocar a trombeta. Que o Senhor venha nos despertar para o arrebatamento da igreja. Que nós não venhamos ficar em todos os pensamentos, mas que nós venhamos estar esperando. Porque nós precisamos estar do lado do Senhor. Porque Ele diz assim: eu vos preparei lugar e eu venho buscar. E o Senhor vai nos buscar. E o Senhor vem falar para os corações. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.